Bom dia. Parabéns, seu Zé. Sou Daniele, tá? Eu sou especializanda do curso de geriatria, do 2º ano, tá? E eu vou falar alguns rostinhos aqui, eu lembro da última aula. E eu vou falar sobre como é que a gente pode melhorar a concentração e a memória. Vamos lá? Bom, estou com problemas de memória e não consigo me concentrar. E agora? Agora eu vou começar a falar um pouquinho do caso da dona Ernestina. Não sei se vou ficar na frente, mas tá bom, né? No meio eu vou ficar aqui, aí acho que fica na frente. Tá. Mas o mais importante está aqui. E vocês? Vamos lá. Ó, dona Ernestina, ela tem 73 anos, ela tem pressão alta, diabetes, sobrepeso e refere que não vai à consulta médica há anos e que esquece de tomar os remédios dia sim e dia não. Confessa que meteu o pé na jaca nos últimos anos, comendo coxinha no almoço e pizza no jantar quase todos os dias. E não fazia exercício físico, pois andava muito nervosa com seu marido, Felisberto, que está com Alzheimer. Então, ela vem em consulta muito preocupada. Eu estou com problema de memória e não consigo me concentrar. E agora, eu tenho Alzheimer? Bom, primeiro, se essa parte, concentração e memória, começa a afetar muito a vida de vocês, o primeiro passo é procurar o geriatra. Tá? E o geriatra vai fazer uma avaliação médica ampla em vocês e vai pegar alguns pontos. A anamnese, que é o que a gente fala que é a história clínica do paciente, então é saber exatamente o que o paciente tem, o que ele toma, então fazer uma anamnese bem detalhada, que a gente fala. Examinar o paciente, né, fazer exame físico, se for necessário, alguns exames complementares e testes cognitivos para a gente ver como é que está a memória, se de fato tem alguma coisa por trás ou não. E aí, o caso da dona Ernestina, a gente fez toda essa avaliação, e aí como é que a gente pode ajudar ela? Para que ela melhore tanto essa concentração dela e a parte da memória. Gente, primeiro, mais importante, não existe medicamento, suplemento, chá milagroso que vai melhorar a memória. Não existe. Se a vizinha, a irmã, qualquer pessoa falar, não existe. Infelizmente, não existe ainda nada disso. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que explicar a vocês. Depois, eu vou ver as coisas que não é segredo para ninguém. Alimentação saudável. Tá? Isso vou falar a partir de agora, são coisas comprovadas que a gente sabe que melhora tanto a parte de memória, concentração e o quadro de saúde no geral de todos nós, não só das pessoas idosas. Tá? Então, alimentação saudável. O que é que a gente tem que entender? A gente tem que individualizar cada paciente. Por quê? Eu não posso falar para um paciente que não tem condição financeira de comprar salmão, que ele tem que comer salmão todo dia. Então, a gente tem que saber individualizar para poder orientar o nosso paciente. Então, não é porque o fulano que faz uma dieta X que eu também tenho que fazer. Por isso que o importante é passar por essa avaliação para que seja uma coisa individual. Tá? O que é que se fala? A gente tem não sei se vocês já ouviram falar, em relação à dieta mediterrânea. É uma das dietas que são mais estudadas e que mostra mais benefícios em relação ao quadro cognitivo. Então, o que é que eles falam? É priorizar grãos, frutas, vegetais, legumes. E a gordura deles é muito baseada no azeite de oliva. Né? Então, tudo eles usam azeite. Tá? E o que é que em relação aos peixes... Isso. Peixes ricos em ácidos graxos, ômega 3, aí salmão. O salmão está caro, mas tem a sardinha, tem um atum. A gente vai abrir agora para perguntas só depois. Como é que eu diminuo o som, gente? E a luz? E a luz? Não, então vou deixar a luz ok. Tá. Enfim, tá. Em relação aos peixes, evitar alimentos... Melhorou? Tá. Evitar alimentos processados, ultraprocessados, como evitar açúcar, sódio,
álcool, carne vermelha, e a gente evitar essa pirâmide de alimentar letal, né, que é baseada no que eu falei em relação a processados, ultraprocessados. Vitaminas. Tem alguma vitamina que a gente tem que repor, que vai melhorar a concentração? Se tiver com deficiência. Então, fez o exame, está com vitamina D ou vitamina B12 baixa, a gente repõe. Não, está tudo normal, não tem para que ficar repondo, tá? Exercício físico, também é outra coisa que não é segredo para ninguém, né? Então, o exercício físico foi visto que ele melhora tanto a memória recente, ele aumenta a produção e liberação de alguns neurotransmissores, aumenta o fluxo cerebral. Então, isso tudo reduz o risco de demência e melhora a parte da memória. Então, o cérebro ele precisa de exercício. Quais exercícios? Aeróbicos, que a gente fala em relação à caminhada, corridas, natação, exercício resistido, que é aquele exercício com peso, tá? Então, isso também é importante. Em relação a estimular a parte da memória, a parte cognitiva da gente. Sei que muitos aqui eles vão para as consultas com essa palavrinha cruzada. Isso é ótimo também, tá? Então, é estimular com jogos de memória, seja quebra-cabeça, sudoku, xadrez, palavra cruzada, caça-palavras, todos esses jogos que puderem ser feitos. E tem uma técnica que a gente fala que é a técnica de associação, que é fazer associação de imagens, tá? Então, a nossa memória, ela consegue fixar mais, principalmente quando a gente faz associações meio bizarras, assim, tá? Então, quanto mais absurda for aquela associação que a gente faz, mais a gente vai lembrar. Por exemplo, tenho que ir na padaria, vou lembrar de um pão voando. Então, isso você vai conseguir lembrar com mais facilidade. Então, são essas associações comprovadas que melhoram em relação a isso. Contar histórias, ou seja, você pode assistir um filme, alguma coisa, e conta para o seu filho, para o seu marido, faz um resuminho daquele filme, conta como foi aquele filme, a gente ficar estimulando essa parte das histórias. Leitura, estou lendo o livro, faz um resumozinho do livro, o que é que você entendeu sobre o livro. Isso também estimula a nossa parte cognitiva. Aprender novos idiomas, novos hobbies, ou seja, dançar, tocar algum instrumento, aprender coisas novas. Tá? E ensinar. Então, eu aprendi, eu posso repassar para alguém. Isso também ajuda a gente a fixar o aprendizado, tá? E melhorar a memória. Importante é estimular todos os sentidos. E aí é que entra aquela avaliação lá médica. Então, assim, antes de qualquer coisa de a gente dar orientações, a gente precisa saber se está tudo certo. A audição está boa, a visão está boa. Então, enfim, tem que ter tudo isso. E uma dica que eles falam é quando você vai num restaurante, por exemplo, que sentir o cheiro do prato, tentar adivinhar qual é aquele ingrediente que tem ali, e isso também faz a gente estimular um pouco o nosso cérebro. Praticar o mindfulness, que em português, é atenção plena. Tá? O que é isso? É você estar focado no presente, que eu acho que é o grande mal da nossa sociedade hoje, é que a gente não consegue estar no presente. Né? Então, está todo mundo ansioso, e aí acaba atribuindo a falta de concentração, mas, na verdade, você só está ansioso, você não está prestando atenção no que você está fazendo. Né? Então, essa ansiedade, essa técnica, né, que é a atenção plena, é você focar no presente. Quais são os benefícios dessa técnica? Melhora essa função cognitiva, né, que eu estou falando, principalmente a parte da memória, reduz o estresse, a ansiedade, melhora a concentração, melhora o sono, alivia sintomas de depressão, promove empatia e o nosso autoconhecimento. Óbvio que é uma técnica que tem, né, que assim, a gente, se eu for falar aqui, eu não tenho conhecimento sobre a técnica, mas a gente consegue começar a praticá-la no dia a dia mesmo. Então, assim, reservar um tempinho do dia para estar no ambiente, tá? Sentir o ambiente, sentir o chão, estar no presente, tá? Então, conseguir praticar meditação andando, quando for comer, presta atenção no que está comendo, foca na comida, né? Então, às vezes a gente está comendo aqui, está assistindo televisão, está mexendo no celular, a gente não está focando na comida. Eu não lembro nem o que eu comi ontem, mas você não estava prestando atenção no que você estava comendo. Né? Então, a gente tem que começar a viver o presente para poder melhorar em relação à concentração e à memória. Praticar jardinagem, eles falam que também é bem importante, que você vai praticando a jardinagem, é um exercício que você foca mesmo ali no que você está fazendo, né, em relação à jardinagem. E qualidade do sono, né? Que isso também é importante,
que a gente sabe que durante o sono é na hora que essas memórias elas são transferidas por algumas partes do nosso cérebro, que é para que fique guardado ali, tá? Então, uma boa noite de sono quer dizer que aquilo ali vai ficar mais guardado, tá? Então, o ideal é entre 6 a 9 horas de sono, tá? Já são suficientes para os pacientes idosos. Vocês estão muito pouco aí, eu vi só o burburinho aí. Tá ruim? Não, mas 6 horas dá. Dá. 6 a 9 horas. Evitar grandes refeições antes de dormir, né? Porque isso acaba atrapalhando a digestão e aí fica mais difícil para dormir, enfim. Ir para a cama na mesma hora, é tentar criar isso nada mais é do que rotina, né? Então, a gente tentar fazer a rotina de deitar. Outra coisa, a gente tem que deitar na hora que dá sono, tá? Porque a cama foi feita para dormir ou para fazer sexo. Então, se não vai fazer nenhum dos dois, para ficar no celular, não vai, tá? Não, também não. Televisão, assistir na sala, no sofá, na hora de dormir, vai para a cama, tá? Evitar telas, evitar tudo isso. Isso é comprovado, gente. Realmente melhora a qualidade do sono, tá? A cama realmente foi feita para isso. Para essas duas coisas que eu falei, tá? Não beber cafeína ou álcool perto da hora de deitar e evitar fumar ou outras coisas associadas com nicotina. Isso aqui não é segredo para ninguém, né? Estou falando só o que todo mundo sabe, mas não faz, né? Em relação a ter um ambiente organizado, né? Então, às vezes, você tem um ambiente muito cheio de coisas e acaba ficando distraído. Então, você não consegue focar nas coisas, em uma coisa, porque a nossa visão, ela vê tudo, o nosso cérebro processa tudo. Então, você não consegue ter atenção porque a casa está bagunçada ou porque está tudo bagunçado. Então, isso é importante. Vida social com atividades e grupos, né? Que é isso que vocês fazem aqui no 60 Mais, que é importante também. Atividades ao ar livre, sol, pegar o solzinho ali da manhã, né? Isso também é importante. Usar calendários e agendas. Então, às vezes a gente fica muito angustiado que a gente não consegue lembrar de datas, outras coisas, mas, gente, não precisa se angustiar. Essas coisas de rotina, anota. Não tem nenhum problema anotar. Tá? É como se a gente tirasse um pouquinho do nosso HD, que é a nossa cabeça. Tá? Então, tem coisas que a gente não precisa ficar decorando. Tá? Então, põe no calendário, põe na agenda. Aniversário da amiga que não vê há anos. Não precisa você ficar lembrando. Bota no calendário, e quando for lá no calendário, fala, é aniversário da fulana, vou dar parabéns. Né? Enfim, então é isso. Não ficar ocupando muito a nossa cabeça com coisas que não precisa. Evitar fazer muitas coisas de uma vez só. Isso aí eu acho que todo mundo faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, e às vezes esqueço. E aí não é porque eu estou com problema na memória, é porque eu não prestei atenção naquilo ali mesmo. Tá? E controlar estresse e ansiedade. Isso aqui eu acho que deve ser difícil, né? E aí, voltando um pouco também na dona Ernestina, é a gente tratar comorbidades. Então, se tem diabetes, se tem pressão alta, a obesidade, está tudo descontrolado, vamos ajustar, ver direitinho quais são os remédios que está tomando. Existem remédios que vão causar, dar problema na memória, na concentração. Então, isso é a importância do geriatra fazer essa consulta, essa avaliação geriátrica ampla para a gente entender o que é que está faltando ali, o que é que está demais, tá? Então, é cuidar dessa parte. E é isso, gente. E aí a dona Ernestina viu que estava tudo bem, só estava toda descontrolada, tratou tudo, está prestando mais atenção, está meditando, e agora ela está ótima. E é isso. Falei nada novo, né? Mas assim... Esse aqui? Oi? A dificuldade que eu tenho de memorizar o nome de todos vocês aqui, nossa, é impressionante. Mas o que ajuda é visualizar. Visualizar na escrita. Tudo visualizar na escrita. E reforçar. E uma vez um colega meu lá da Catoplan, ele falou assim, repete 5 vezes aqui o nome que você não usou. E repete alto. Fala alto, bem alto. Olha aí, mais uma dica aí, gente.
eu não sei se a doutora vai aprovar, nós temos aprendido para utilizar a mão não dominante. Escrever com a mão contrária à dominante. Estou até aprendendo, doutor, escrever com a outra mão. Não é grande coisa, mas escrevo. Escovar o dente, você é direito, escova a mão com a esquerda. Esporadicamente tomar banho com apagar luzes. Andar um pouco no escuro, pelo tato. No escuro não, pelo amor de Deus. No escuro não. Não. Andar para trás. Não, andar gente. de ré. Não. Reduzida, pessoal. Esses itens. É igual nós fizemos um curso de palestra de memorização. A pessoa pediu que contasse também de 50 a 0 e de 0 a 50. Progressivo. 50 a 0, 49, 1, 48, 2, 40, até o 0. Depois, ao contrário. Não sei se a doutora aprova. Eu aprovei até metade aí. Até a hora que estava aprendendo com a mão esquerda, você está aprendendo uma coisa nova. Agora, andar no escuro e andar para trás, aí o risco de queda é grande. Vamos evitar isso não, gente. Só se tiver com som de ré. A nossa mão, eu li sobre isso, que a nossa mão é a extensão do cérebro. Então, tem muitos exercícios que a gente pode estar fazendo com as nossas mãos que ajudam. Então, tem alguns sites que mostram como você fazer exercício, assim, de abrir e fechar, de pegar essa mão junto com a outra mão e fazer exercício, até com bolinha. Pode ver que quando a fisioterapia, eles usam a bolinha, né, tal. E quando você vai à internet, que se você colocar esse tema, tem alguns exercícios. Por exemplo, um que é muito interessante. Ele fala para você identificar a cor, só que a cor está escrito com outra cor. Então, é tão interessante que quando você vai fazer, você erra muito. Porque você vê uma cor, mas não é aquilo. Então, treina os seus olhos. Então, existem muitos exercícios, e um que eu uso muito, que eu gosto, é a leitura. E não é só isso, a escrita. Eu escrevo muito. Então, você faz os resumos, você escreve. Às vezes, também, se a pessoa não quer escrever muito, pega uma palavra-chave. Uma palavra que é importante, você escreve e você fica com ela. E, por último, uma outra coisa também. Usar o dicionário. Hoje em dia, parece que o pessoal não usa muito, né? Mas usar o dicionário, quando eu abro o dicionário, eu pego mais 2 palavras. Eu pego uma mais a outra. Aí tem uma que eu peguei essa semana, que é a constância. Que é você persistir nesses exercícios, porque não é só você fazer uma vez, né? A constância é isso. Conforme você vai fazendo, isso vai alterando a sua vida. Aí você vai lembrar o nome das coisas que você quer fazer, dos objetos, com mais rapidez. Isso ajuda muito. E na hora que você está mexendo a mão, fazendo exercício com a mão, você está fazendo o quê? Você está concentrado ali. Então, você está atuando nisso aí também. E diários, né? Também tem muita coisa de você fazer diários do seu dia também. Isso é também uma forma de exercitar também. Então, no final do dia, não é coisa só de quem tem 15 anos, não, gente. Pode continuar fazendo os diários aí, tá? Qual é o nome da senhora? Maria Elisa. Dona Maria. Doutora, me diga uma coisa. Como que a gente resolve com a mente ansiosa? Quando você percebe, você está falando muito rápido, ou você está sozinha e a mente está lá e é rápido e vê tanta coisa. Tinha que ter algo assim para você, para a mente, deixa de ser ansiosa. Tem algum exercício, algo que você possa fazer, assim, possa sugerir quando começa, pensa nisso, pensa naquilo, pensa naquilo outro, pensa em coisas tolas, até da televisão, da guerra, da não sei o que. Gente, para a mente. Como que a gente faz isso? É o que eu falei da atenção plena, que é praticar aquilo, é a gente tentar focar no presente. Mas é óbvio, a gente tem que ter aquela avaliação que eu falei, do médico, do geriatra, para entender se tem alguma coisa que está causando isso, enfim, que a gente possa atuar de uma outra forma, tá? Mas tudo isso que eu falei na aula melhora, tá? No começo não é uma coisa assim de uma hora para outra, não tem nada milagroso, é ter a constância, que ela falou. Então, manter constância daquilo. Isso. Exatamente.
Então, prestar atenção na respiração, essa parte de focar na respiração também é bem importante. Porque quando a gente começa a prestar atenção na nossa respiração, a gente não pensa mais nada que tem ao redor. Que é a prática da atenção plena que a gente fala. Que a gente começa a estar andando aqui, presta só atenção na sua respiração. Está comendo? Foca na comida. Botou uma colher na boca? Pensa na mastigação. Como é que você está mastigando? Pensa engolindo. Foca naquele momento. Tá? Não é fácil, a gente tem a mente acelerada mesmo, mas assim, a gente precisa praticar. A gente precisa... não para todo mundo. Hoje em dia, infelizmente, a nossa sociedade está bem acelerada. Eu vi uma reportagem essa semana que diz que o horário em que as notícias passam é na hora do café da manhã, na hora do almoço e na hora do jantar. Então, comer olhando o jornal é super danoso. Primeiro que você não presta atenção, né? E você tem emoções que você não poderia ter, né? Porque é só tragédia, é crime, é guerra. Então, desligar a TV na hora de comer. Mais alguém aí? Bom dia. Bom dia. Eu achei 3 jeitos de fazer o que eu gosto e também melhorar a memória. Primeiro, eu sempre gostei do Roberto Carlos. Aí, desde que eu tinha, acho que meus 11 anos. Aí, eu fui pesquisando a vida dele, achei o signo. Aí, eu comecei a me interessar pelo signo da pessoa. Aí, eu fui todos da Jovem Guarda. E eu consegui decorar, e eu tenho muita facilidade de decorar. E eu acho... Aí eu vejo as pessoas do signo que às vezes faz coisa ruim, que faz coisa boa. Também pesquiso, que Hitler, tudo, né? Aí depois também, em 2019, eu participei de um... Não é bem concurso, mas abriu em 2019, né? Na pandemia. E eu sempre gostei muito de pintar e desenhar. Aí eu comecei a participar, porque era só releitura. Tenho 400 e poucas pinturas no meu Instagram. Aí ganhei 2 destaques do máximo em releitura. Mas você vê, eu já estava com quantos anos? Instagram aí. É a da Mafra Uva. Mas só que por enquanto eu parei porque eu estou fazendo tratamento de câncer de mama, né? Eu parei em agosto de 2023. Então também ganhei. E eu tenho também mania de toda vez que eu saio, que eu viajo, que eu vou para qualquer lugar, ou uma coisa boa, alguma coisa que não é legal, eu escrevo. Sempre escrevi. Então, é coisa que eu gosto de fazer, que eu sei que a minha memória me ajuda muito, e é um prazer para mim, tanto pintar como escrever, como, né? Saber de signo, gosto, adoro. É um artista. Saber quem é bom, quem é ruim, Tá do signo, né? A pessoa que fez coisa muito ruim. Terminei, o senhor pode falar agora. O senhor pode falar agora. Durante muito... Como é o nome da senhora? Maria Ângela. Durante muito tempo... Gente, deixa só a dona Maria Ângela falar, mas a gente está com tempo, tá? Podem ficar tranquilas. Durante... Pode. Imagina, não abusou, não. Foi ótimo, pode. Eu vou seguir daqui a pouco. Durante muito tempo, eu fiz tratamento pela homeopatia. Tá. Gente, deixa só a dona Maria. Não tá ouvindo, Eu adorava pintar. Aí a orientação foi o seguinte: eu já sou muito desligada. Se eu continuasse a pintar, eu iria voar mais ainda. Aí ele pediu para que eu fizesse crochê ou tricô, que era uma forma de ficar me concentrando. Tem sentido isso daí? Não, porque na pintura você estaria fazendo a pintura, você está
estimulando o seu cérebro. Você está focada naquilo ali que você está fazendo. Então, é uma forma de concentração, sim. Você está aprendendo. Pode. Não? Tá. Então, talvez seja excelente esse crochê para um exercício de coordenação em que tem na segunda casa tal, na terceira casa assim, na quinta casa assim, depois alto, depois baixo. Tem uma sincronia. O crochê é muito bom para concentração. Muito bom. Mais alguém tem alguma pergunta? A pergunta que eu quero saber é, eu já me peguei, me flagrei fazendo esse erro e eu vejo outras pessoas idosas fazendo também. Eu falo, ó, você já falou, está contando uma história, de repente repete. Continua contando, de repente repete. E eu já me flagrei fazendo isso também, graças a Deus a pessoa fala, você já contou, né? Já repetiu, contou, repetiu, etc. Como é que a gente acende uma lanterninha? Pi, não repete. Então, depende. Aí, se tiver repetições, está todo mundo falando, não, você está repetindo a mesma história sempre, enfim. Aí a gente tem que ir no geriatra, ver como é que está, se está tudo bem. Descartando qualquer causa do corpo mesmo, aí é falta de concentração, não está prestando atenção. Acontece muito isso. Então, tem idosos que moram sozinhos e, às vezes, assim, não faz muita coisa na vida. Então, assim, tem poucos estímulos no dia a dia. Então, aquela coisa que aconteceu com ele, foi lá, uma coisa que aconteceu, ele vai ficar contando sempre porque é o que ele tem para contar. Ele não tem novas coisas que está fazendo na vida, entendeu? Então, por isso que é a parte de ter vida social, de fazer exercício, fazer tudo aquilo que é para a gente ter um enriquecimento do estilo de vida, tá? Senão, realmente, se você só tem uma coisa para contar, você vai contar aquela história sempre. Aquela mesma coisa sempre. Entendeu? Cada caso realmente tem que passar no geriatra para... Pode falar. Quer o microfone? Uhum. Tá. Ela está perguntando em relação àqueles métodos, Supera, enfim, Kumon, essas coisas que tem para ter estímulo cognitivo. Em relação a esses métodos, eles fazem mais ou menos isso que a gente acabou de falar, que é enriquecimento cognitivo mesmo. Então, fazer jogos, fazer leitura, fazer tudo. Se tem condição, está tudo bem para fazer, pode fazer, não tem problema. Quer isso aqui? Isso. Por isso que é isso. Está falhando a memória, está todo mundo percebendo que está alguma coisa diferente, vai no geriatra para ele avaliar. Se está ficando muito recorrente, o ideal é investigar. Deixa eu ir para ela ali, só que ela pediu primeiro. Você quer microfone? Bom, tem uma coisa que eu costumo fazer, não sei se é loucura minha ou se me ajuda em alguma coisa. Como eu ando demais, eu comecei primeiro a calcular os números das placas do carro parado. E depois, com o passar do tempo, eu vi que eu conseguia calcular com eles em movimento. Então, é uma coisa que eu faço hoje em dia sem pensar. Eu estou andando, estou caminhando, estou somando os números, sabe? Vai ser bom para mim? É bom para mim? Não sei. Mas é um método que eu uso até para não ficar com o pensamento voando em coisa ruim.
É um método que a senhora encontrou. Se não está causando nenhum desconforto, nenhum prejuízo, que a gente possa classificar como um transtorno, tudo bem. É, exatamente. Você está prestando atenção nas outras coisas, dirigindo. Eu penso, tem um exercício que eu faço, daquela de cada inspiração, fazer com que você cresça um pouco. Cada vez que inspira, crescer um pouco. Como se tivesse, imagina como se estivesse perto de um poste. À medida que você vai crescendo, através da inspiração, você vai crescendo. Chega num ponto repetitivo, a inspiração, você fica na altura do poste. Aí você imagina as pessoas tudo pequenininhas, e lá embaixo. Você faz o contrário, na expiração, faz com que progressivamente você vai decrescendo. Depois chega num ponto, vou só resumir aqui, chega num ponto, você vê as pessoas tudo grande, o poste bem alto. Esse tipo de coisa aqui, qual outra coisa? Esse exercício também, esse que eles fazem, em forma de círculo, você imaginar está chovendo, com chuva de vento, só na imaginação, você mentalmente, você fazer isso. Isso, o seu prato, não está respondendo, sem querer, só contar. Inspirou, 1, 2, 3, 4, 5. É isso. Mais alguém com alguma dica? Bom dia a todos. Eu procurei fazer uma ocupação, foi o voluntariado na área da saúde, no qual estou 60 mais. Eu trouxe aqui um crachá, isso aqui eu acompanho mensalmente, tem que comparecer na reunião na UPA Jabaquara, para que a gente resolva alguma situação. Agora na supervisão e também na unidade, na AMA UBS, Dr. Geraldo e Vila Clara, tudo no Jabaquara. Então, no mês eu tenho 4 ou 5, aquele dia disponível, não é o dia todo, mas você está ali disponível para fazer alguma coisa, fora outras cursos, aprendizado que a gente tem que fazer. Então, o voluntariado é uma do passatempo que você faz, mas tem que fazer com amor, né? Com carinho, não é para fazer com segundas intenções. Aí cabe ao coração de cada um de vocês. Tá a dica. Pronto, gente. É isso. Bom, gente, a minha memorização melhor de experiência que eu tive e tenho foi a parte da dança. Dança. Eu via muitas pessoas dançar assim na televisão, programas de televisão, achava bonito. Eu falei, meu Deus, como é que essas pessoas fazem isso? Aí perto da minha casa, tem um professor que dá aula à noite de dança sertanejo e vaneira. Aí eu fui na primeira noite. Aí eu falei, professor, eu fui no médico e ela falou que eu estou com fibromialgia. Eu sentava, beleza. Para levantar, doía tudo. Aí ele falou, não, você vem que a gente vai treinando devagarinho. E assim eu fui. 1, 2, 3, esse passo. 1, 2, 3, esse passo. E assim eu fui evoluindo. Hoje eu danço sertanejo e vaneira numa boa. Movimenta todo o meu corpo. Minha mãe dizia, faça todo dia uma coisa nova. Todo dia. Que aí é uma coisa para você abrir a mente também. Porque essa história do passo da dança, se começa a ficar muito complexo, a gente também não consegue
É prática. Praticar. Onde é que tem? No não, não. Nossa, sim, muito alimento. Nos verdes, legumes, que mais lembrei, professor? Principalmente carne, Carne, leite, ovo. Laticínios, leite, ovo. É isso. E a vitamina D, o sol. Ah, aí sim. Vamos lá. Fósforo para a memória. Não vi nada sobre isso. Mas- Qual foi o primeiro slide dela? Quem que lembra? O primeiro slide não existe nada mágico para a memória, não é? Nem chá, nem polivitamínicos. Nem né? ginkgo biloba, hein, gente? Que eu tenho certeza que alguém já ouviu falar que ginkgo biloba era bom para a memória. Não é. Inclusive, tem risco de sangrar, tá? O ginkgo biloba, ele afina o sangue. E aí, de repente, secar e alguma coisa, pode ter sangramento. Então, não usar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui, às vezes, esquece onde colocou a chave? Você acha que se eu comer mais fósforo, eu vou lembrar onde está a chave? Se eu fizer tricô, eu vou lembrar onde eu coloquei a chave? Então, vocês viram que depende... Mônica, você quer falar antes de mim? Posso falar? Tá bom. As estratégias, elas são muitas aqui, né? Então, você vê que cada um tem uma estratégia, mas não necessariamente a determinada estratégia vai melhorar todas as minhas queixas, né? Ou algumas queixas. Né? Então, a gente falou muito de estimulação. O que o cérebro mostra para a gente? Que ele pode aprender, independente da idade, qualquer idade. Né? E aprender uma coisa nova não significa que eu vou ficar melhor em outra. Né? Eu andar para trás não significa que eu vou jogar melhor bola. Para jogar melhor bola, o que eu tenho que fazer? Treinar com a bola. Né? Então, é isso. Muitas das coisas que a gente tem queixas, a gente precisa treinar aquilo que vai melhorar aquela queixa. Então, o que eu preciso fazer para encontrar minhas chaves? Quem quer falar? Guardar sempre no mesmo lugar. Isso exige uma estratégia, existe uma organização e um treino, né? Para fazer aquilo e lembrar da chave. Né? Para as queixas, em geral, a gente precisa fazer isso também. Né? Então, como é o nome do senhor? O Ademir. O Ademir, ele mostrou várias estratégias onde você usa os dois lados do cérebro. Né? Então, quando você faz algumas coisas com uma mão, faz algumas coisas com a outra, faz as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é interessante como uma estimulação. Ele prepara. Não significa que ele vai melhorar minhas queixas, mas ele prepara o cérebro, ele vai deixando um caminho melhor para outras coisas serem aprendidas. Né? Então, a estimulação cognitiva é isso. Você não necessariamente vai melhorar as queixas, mas ele vai preparando o seu cérebro, né, para quando você colocar o estímulo certo, ele aprender mais rápido. Né? Então, a gente falou aqui de um monte de coisa, né? Falou de atenção, falou de memorização. Vocês deram vários exemplos do que melhoram para vocês. Né? Pode ser que melhore para outras pessoas? Pode ser que melhore também. Né? Mas o que a gente colocou de uma maneira geral é que existem formas para ter uma melhor atenção. Né? Existem formas para você diminuir seu estresse, sua ansiedade e seu desempenho da atenção e da memória vai ser melhor. Né? Então, eu gostei, eu aprendi bastante técnicas aqui. A experiência de vocês foi bem interessante, foi bem rico. Eu não esperava nem a sua aula, né, como a forma como você colocou e também como vocês interagiram também. E daí eu queria saber de vocês, vou passar a bola de novo, que outras queixas vocês têm que são comuns, que vocês acham que é de atenção ou queixa
cognitiva que seja, ou de memória, ou pode ser de planejamento, organização. Depois quero ouvir a Mônica também. Então, mas é exatamente isso. A gente tem que eliminar essas distrações, principalmente na hora de dormir. Que aí é quando que eu falei em relação à televisão, aquilo ali de ir para a cama é para ir para a cama sem celular. O celular, quando eu estava fazendo o trabalho, eles falam muito assim, em relação ao celular ser uma distração e tirar essa atenção, mas a gente pode usar o celular de outra forma também, que é uma forma de a gente enriquecer nosso cérebro. Existem muitos aplicativos, muitos jogos que estimulam o cérebro em relação ao smartphone. Então, assim, é pensar que ele não é um diabinho, a gente tem só que ter cuidado para usar. A gente fala isso para criança, para adulto, para idoso. Então, o celular, se a gente souber usar, ele é um grande aliado para a gente em relação a tudo. Tá? Mas, não sei se... Deixa só ela que está atrás, só ela, dona Maria Ângela. Deixa só ela perguntar rapidinho que ela estava... Provavelmente você usa alguma técnica de associação que você já faz há muito tempo com relação a números e fica mais fácil para você guardar mesmo. Né? Pode falar. Eu não sei se é um condicionamento, que é da minha geração, que não tinha nada de internet, né, desses meios. Então, eu tenho o hábito de, para memorizar algo, se eu estou lendo, eu tenho que grifar e fazer observações ao lado. E depois escrever. É a única forma que eu tenho de memorizar. Agora, quando eu vejo a geração de hoje, não precisa de nada disso, né? Eles logo memorizam, usando, né, dessa tecnologia que facilitou para esta geração. Eu não sei se memorizam, não, dona Maria Ângela. Eu ainda gosto de ir na papelaria, eu sou de grifar também. Na minha cabeça também funciona assim, mas é isso, cada um tem uma técnica diferente mesmo. Sim, foi uma forma da senhora de estimular a rotina. E é isso que o professor falou, o nosso cérebro, ele foi desde o começo, a gente está estimulando ele. Não quer dizer que nada disso que eu falei, não vou ter demência, não vou ter nada. Não, a gente está aumentando a nossa reserva, que a gente fala, tá? Então, a gente está fazendo o nosso cérebro ter mais espaço para guardar informações. Então, assim, ter uma boa escolaridade, tá estudando, tá fazendo tudo isso que vocês estão fazendo, a gente está aumentando a nossa reserva, tá? E aí, lazer, com certeza. Eu li sobre a questão do lazer. Então, no lazer não é só de você ir numa praia ou não, mas também de você visitar lugares culturais, né? Você tem a Pinacoteca, você tem alguns outros lugares, e é acessível. Ou você pode você mesmo procurar, ou você pode pedir para alguém. Então, quando você vai em algum lugar, que você vê aquelas fotos, que você vê aqueles livros, aí, por exemplo, na semana passada, no sábado, na televisão estava falando do Museu do Livro Antigo. Aí começou a explicar dos livros que tem lá, que são muito antigos, porque olha só que apareceu, que eu fiquei sabendo, de uma
das mulheres que eram protagonistas há muito tempo, mas só que elas não podiam se identificar. Então, elas colocavam na capa o nome de um homem, mas no contracapa, por dentro, tinha o nome de uma mulher, 1800 e pouco. Aí são informações que a gente tem que ativam o nosso cérebro. É uma técnica. Bom, eu tenho uma técnica de toda palestra que eu assisto aqui, eu faço um resumo depois. Inclusive, tenho resumo desde a segunda aula, porque a primeira não estava aqui. Eu tenho todas as aulas. Quem quiser pode pedir, manda um e-mail para mim que eu passo para vocês. Excelente. Eu só queria fazer um comentário aqui. Pelo que eu observei de todos os comentários, é que basta ter um interesse, despertar um interesse, se dedicar àquilo que você gosta, focar naquilo que você gosta, né? E aí eu acho que isso dá motivação e isso é um exercício bom para todo mundo. Você vê, eu achei um outro jeito legal também de memorizar, né? O que eu quero, principalmente qualquer coisa. Eu vou de A a Z. Quando eu parar, ou numa vogal, ou numa consoante, sempre na que eu paro, eu lembro do nome, tudo. E, às vezes, meu marido fala, como que é o nome daquela pessoa? Eu falo, não sei. Você lembra, né? E aí ele fica, começa com essa letra. Eu falo, procurando. Mais uma técnica aí, gente. Obrigado. Essa questão de estratégia para a gente melhorar a cognição é complexa, depende do interesse de cada um, pelo que foi falado aqui, né? Eu desenvolvi uma de caminhar contando meus passos. Eu costumo caminhar bastante e vou contando e memorizando quando chega a 100, 200, 300 e assim por diante. Então, uma maneira que eu não sei se é do interesse de cada um. Isso também depende do interesse de cada um. Outra coisa que o professor falou aí, sobre as chaves. Também desenvolvi uma maneira de colocar as coisas sempre no mesmo lugar. Então, eu procuro usar essa estratégia em casa. Andar sempre de cabeça erguida. Nada de cabeça baixa. Porque eu tenho a impressão, não sei se é verdade, mas eu tenho a impressão que a pessoa andando de cabeça baixa acaba se curvando naturalmente. Não sei se depende da situação física de cada um, mas é essa impressão que eu tenho. Como eu fui militar, a gente sempre tinha aquela expressão, estufa o peito, encolhe a barriga. Então, a gente procura sempre aplicar essas situações. Não sei até que ponto cada um pode fazer também. Mas depende da condição física de cada um. Então, são estratégias. Outra coisa, uso sempre uma agenda. Anoto tudo o que eu vou fazer e aquilo que está programado para o futuro. Vou anotando aquilo. Tenho na minha casa agenda desde... acho que tem umas 80 agendas. Uma para cada ano. Uma para cada ano. E quando eu vou procurar alguma coisa do passado, a gente não tem memória para guardar tudo. Eu vou nas minhas agendas e encontro coisas que eu até me surpreendo. Entende? Então, eu tenho, são estratégias que a gente vai usando, né? Não sei até que ponto isso está certo.
Professor, um amigo meu fala que caminhar ordena os pensamentos. Eu deduzi que seja porque ativa a circulação sanguínea, né? Porque o cérebro depende dessa circulação sanguínea estar em ordem para também fluir melhor os pensamentos. Então, talvez seja a explicação do que o nosso colega está falando. Foi a primeira que falou de exercício físico, o senhor também, né? Exercício físico, ele produz algumas substâncias que é do nosso corpo que fazem bem para o cérebro. Eles vão lá para o cérebro e ajudam a gente a ter uma melhor neuroplasticidade, né? Então, não é necessariamente só pela irrigação, porque a irrigação realmente ela está ok, né? Se a pessoa, mesmo em repouso, a circulação está ok, né? Está tudo bem, né? Mas essa estratégia que ele colocou, ele é uma estratégia meio de atenção, né? É atenção plena, né? Então, existem outras estratégias de atenção plena, que você acaba isolando outros problemas, né? E você consegue focar isso. Então, são exercícios que ajudam. Alguém falou, né, sobre o raciocínio muito rápido e tudo. Então, são técnicas que ajudam a você, né, ter o raciocínio, a mente, né, com uma velocidade menor e conseguir focar nas coisas que você quer. São várias estratégias. Faz sentido para o senhor se sente bem depois disso, não é verdade? Então. Está ligado? Uma vez um médico fez um comentário, há muitos anos, eu quero validar esse comentário. Eu comentei com ele e falei, mas às vezes esqueço um nome, né? Ele falou, olha, Ana, com o envelhecimento, como todo organismo, o cérebro também vai perdendo um pouco das suas capacidades. Então, para que você precisa saber o nome do ator da novela das 9? O cérebro pensa, você não precisa disso. Você precisa que o teu coração esteja bacana, eu preciso que o seu organismo como um todo funcione. Então, eu dedico essas funções e deixo para aquelas que não são tão necessárias. É isso mesmo. O envelhecimento, não sei se são os neurônios, não sei. Mas é o que eu falei lá. Tem coisas que a gente não precisa decorar, ficar com aquilo na cabeça e se angustiar porque não lembra. Tá? Por isso que eu falei de fazer calendários, enfim, agenda. Mas tem a ver realmente com o envelhecimento? Com o envelhecimento, sim. O cérebro, que os neurônios vão apagando, o que é? Nosso corpo é tudo célula. Então, todas as nossas células elas vão envelhecendo com o tempo. Aí a importância de a gente produzir mais, estimular mais, que a gente aumenta essa reserva. Foi por isso que, em relação ao que a gente estava falando. Aumentando a reserva, a gente vai passar mais tempo bem. Tem uma questão do desuso, né? Então, como a Mônica estava dizendo, né? Se você deixa de fazer as contas de matemática, mesmo que você tenha decorado lá quando você tinha 10 anos, né, você vai perder aquela habilidade. Significa que você seu cérebro não está funcionando? Não, é que eu não estou treinando aquilo. Às vezes eu estou treinando outras coisas. Eu estou usando a calculadora, mas eu estou muito bom para fazer outras coisas. Então, e fazer contas agora, para mim, não faz tanto sentido, ou decorar CPFs, não faz tanto sentido agora para mim. Eu quero fazer outras coisas. Então, e daí eu deixo de treinar aquilo. Então, a gente tem que ver isso. Existe o envelhecimento. Quem lembra o nome dela? Ana foi o que ela falou. Então, como que eu faço para saber que é Ana? Eu tenho que falar várias vezes. A Ana
fez isso. A Ana fez aquilo. Né? Oi, Ana, ainda bem que você falou isso. Então, isso, ó, eu vou repetindo. Então, pela repetição, né, eu vou conseguindo memorizar. Ou então, eu sei que minha mãe chama Ana, então eu falei, pô, ela é Ana, minha mãe é Ana, eu fiz uma associação aqui. Isso eu vou usar no dia a dia, porque eu vou te encontrar outras vezes e vou te chamar de Ana, e todo mundo gosta de ser chamado do mesmo nome, né, pelo seu nome, certinho e tudo. Isso é legal. Agora, saber o nome dos atores, de outras pessoas que você não convive, isso não te traz muito benefício no seu dia a dia. Né? Foi falado aqui de sociabilização, de lazer, né? E isso sim, gente, foi colocado também na aula, né, como é importante a gente contar as coisas, né, como vocês fizeram hoje aqui. O fato de contar coisas que têm a ver com a vida de vocês, isso favorece, né, esse tipo de memória do dia a dia. Né? Então, muito melhor a gente estar num grupo de conversa contando as coisas do que, de repente, fazendo um treinamento específico de caça-palavras, por exemplo. Né? O que é melhor para o cérebro? Né? Tudo que foi feito aqui ou ficar lá fazendo caça-palavras ou um tricô? Né? Então, são áreas pouco específicas que a gente não vai usar no dia a dia. E isso aqui a gente vai usar no dia a dia. Então, isso é uma coisa importante. Então, o lazer e a sociabilização é muito importante por conta disso. Porque aquilo que eu li, eu vou contar. Aquilo que eu fiz, eu vou contar. Experiências novas e vai tendo também benefícios emocionais que são bons para a atenção e para a memória também. Tá?